Olá a todos, novamente em mais um vídeo sobre o TMS 320.28.0049, o Launchpad. Hoje iremos falar sobre o CLB, Control Logic Block. Todos os procedimentos aqui descritos, eles são iguais ao que já foram apresentados no Launchpad 379. Então, tudo que você fizer aqui também vai ser o equivalente a fazer no 379. Alguma ou outra requisito é que muda. O CLB nada mais é do que o Control Logic Block, no qual é um dispositivo, que permite implementar funções lógicas. Funções essas de FPGA. Vamos a algum exemplo típico no qual nós poderíamos utilizar o CLB. Tomemos como exemplo esta aplicação simples, no qual o nosso microcontrolador está sintetizando um sinal de PWM e, na hora de acionar o dispositivo, queremos que, além do microcontrolador ter o controle sobre esse sinal de PWM, queremos que algum dispositivo externo também faça o controle de PWM. É uma lógica de intertravamento, interlock, ou seja, vai haver uma condição externa, talvez um enable, que vai ser a última barreira para habilitar o PWM ou não. Dessa forma, o que vai para o nosso controle na parte de potência, no nosso drive aqui de eletrônica de potência, vai ter um pino de enable e para isso nós utilizaríamos uma porta END. Com o CLB, conseguimos embarcar toda essa parte que seria externa sem a necessidade de utilizar portas lógicas ou dispositivos externos. Tudo isso aqui permite ser feito dentro do próprio microcontrolador através do bloco CLB. Então, dado este exemplo, vamos comentar algumas características do bloco CLB. O nosso bloco CLB ele interage da seguinte forma com o microcontrolador. Como entrada, podemos ter os GPIOs, os pinos que vão fazer a conexão com o mundo externo. Podemos ter alguns periféricos, entre eles o PWM e outros. E podemos ter também os registradores, que é a condição onde queremos que o nosso software ele interaja com o CLB. Aqui seria a utilização via software. A gente altera um bit e ele interage com o CLB. Para a saída, também podemos ter os GPIOs, os periféricos e os registradores. Também aqui seria para fazer uma interação com o código. Não seria a parte física. Um outro detalhe sobre o CLB é que, para utilizar ele como GPIO, tem algumas regras. O CLB ele permite até 8 entradas e 8 saídas. Existem 4 blocos de CLB, onde cada uma vai ter 8 entradas e 8 saídas. E essas saídas podem ser interagidas com algum desses módulos que temos aqui. O detalhe é que, para utilizar com GPIO, somente a saída 4 e 5 do CLB. Então, se você quer obter uma saída via GPIO, somente a saída 4 e 5 do GPIO está disponível para você redirecionar para um GPIO. A nossa CLB ela é composta dos módulos tile. Ele possui 4 tiles. O que seria esse tile? O tile é um grande módulo no qual dentro dele possui as funções lógicas no qual nós implementamos o nosso circuito em FPGA. Quem são esses módulos?
Temos os contadores, que são dispositivos para realizar temporizadores, timers, no qual você pode configurar para fazer uma contagem. E aí vai ter as diversas opções, né? Você pode usar, vai ter a contagem, onde que inicializa a contagem, onde que vai parar, condições de reset, e você tem também os comparadores. Tudo isso você utiliza no módulo Counter. No Lookup Table é onde a gente configura as nossas funções lógicas. Que seria aquelas funções de AND, OR, XOR e outras combinações. A máquina de estado, que é Finite State Machine, ela é mais utilizada para funções lógicas, aqui seria, digamos, combinacionais, e a máquina de estado finito seria para funções lógicas sequenciais. Então, seria, digamos assim, a ideia desses dois módulos, do Lookup Table e da máquina de estado. O output do CLB, como que a gente redireciona uma saída para o CLB? O resultado de qualquer um desses módulos, a gente redireciona para Output. O Output é que vai fazer a conexão externa da saída da nossa lógica. Esse Output também ele pode ser utilizado para implementações lógicas. Você pode fazer tanto a lógica direto da entrada e jogar para o Output, ou você pode passar por uma Lookup Table e da Lookup Table jogar para Output. Qualquer saída tem que ser jogada aqui. Independente das lógicas aqui, todas elas têm que ser redirecionadas para essas Output. O outro bloco é o HLC, High Level Control. Isso permite fazer uma interação com o nosso counter. Vai permitir programação de fazer pequenos códigos em assemblies, como carregar o valor, o período do contador, carregar o valor de comparador e alterar, disparar interrupções na CPU. É mais um micro unidade de processamento, que vai permitir umas 4 linhas instruções de código, mas é pouco utilizado. Raramente você vai precisar utilizar o HLC. No mais, vão ser só esses módulos. Para mais detalhes e explicações do módulo CLB, recomendo assistirem a esse vídeo no qual explico tudo sobre o CLB. Vou deixar o link na descrição, mas mais detalhes podem ser encontrados aqui de como fazer. Ele é dividido em parte 1 e em parte 2. Vai ter mais explicações sobre este módulo. Dito uma explanação rápida sobre o CLB, vamos apresentar qual vai ser o nosso exemplo e iremos criar um projeto do zero. Assim ficará mais fácil vocês entenderem o CLB. No nosso exemplo, eu quero gerar o módulo EPWM1, no qual vou usar o pino A e B, onde o canal A vai ser o PWM e o módulo B vai ser um sinal complementar do A. Então, uma funcionalidade padrão, a gente vai ter essa padronização de sinal entre o módulo A e o B. E com isso, eu vou utilizar o GPIO 34, onde eu vou estar gerando aqui um sinal que ele vai ficar aproximadamente, digamos aí, uns 250 milissegundos em high e 250 milissegundos em low. E eu quero redirecionar o módulo PWM-B para o CLB e eu vou fazer uma operação lógica com o GPIO 34. Eu vou fazer um AND os dois. Então, dessa forma,
O PWMB, que agora eu vou chamar de B', ele só vai estar ativo quando o módulo A estiver em low e quando o GPIO 34 estiver em high. Com isso eu vou ter uma combinação dos dois e eu vou ter um novo sinal de PWM-B. Então vamos começar um projeto do zero para ver como que fica. Então iremos criar um processo do zero, lembrando que é o mesmo passo para o 28379D. Então vou fechar um arquivo que eu já tinha feito e vamos criar um projeto do zero. Basta seguir os passos. Bom, criado o projeto, eu vou excluir este arquivo que veio para o padrão e a parte importante é linkar as bibliotecas. Então, iremos linká-las. Só uma observação. No meu computador, eu estou utilizando a pasta C2000ware, esta versão, e ela está neste caminho, C2000. Apenas instalei ela aqui dentro. Então, vamos linkar as bibliotecas. Vou adicionar alguns arquivos. Quais são os arquivos que têm que ser adicionados? Vamos lá novamente no C2000, Device Support, Global Variável Defs, vou adicionar um arquivo para rodar na própria RAM. Vou procurar aqui um mais simples. Tem o do CLA, da memória flash. Apesar de eu não usar o CLA, eu vou pegar esse próprio arquivo aqui mesmo. Então, a priori são esses arquivos. Falta adicionar o arquivo main e o arquivo peripherals setups que eu mesmo crio. Então, eu criei o meu código main, o arquivo peripherals setup,
que eu vou abrir aqui para a gente comentar. Então, no meu arquivo main, criei apenas uma interrupção no time, duas variáveis só para eu verificar o programa rodando, dois contadores, inicialização dos periféricos, desabilitação de todos os clocks, né? Aí eu vou habilitando os módulos à medida que eu vou utilizando. Inicializa o GPIO com seus estados default. Aqui eu já comentei. Aqui inicializa o clock do timer e a função de interrupção do timer. E aqui habilito a linha do timer. Configuro o timer para 250 milissegundos. Configuro o GPIO e o EPWM. Aqui é conforme o manual, né? Dá um reset em todas as interrupções e habilita a interrupção global. O nosso contador principal e dois LEDs que irão piscar no Launchpad. E aqui o nosso contador. No Peripheral Setup, aqui é a função que habilita o default do GPIO. Configuro os GPIO que irei utilizar, os LEDs e aqui para a função de PWM. Na configuração do Setup PWM, habilito o clock do PWM, configuro o período do PWM1 e o seu duty cycle. E aqui configuro o EPWM1B para a opção complementar. Então, eu vou compilar esse código e ver ele funcionando. Não é nada demais, iremos só verificar no osciloscópio qual que é o funcionamento dele. Vou compilar e vou descarregar para ver ele funcionando. Dou play. Vou apagar isso aqui tudo. E vamos ver. Então, aqui está o código rodando. Agora vamos ver a nossa saída no osciloscópio. Então, tá claro aqui. Temos o canal PWM 1A, 1B. E aqui o GPIO 34, conforme está aqui. 1A, B e o 34. Então, até aí não tem nada demais. Eu vou ajustar a escala aqui para a gente. Então, claramente a gente vê o PWM-B complementar o QA e o GPIO aqui 34. Vou dar mais um zoom. Aqui, notadamente, a gente vê o dead time, né? O tempo morto entre o sinal high e low. Então, tá aí o nosso PWM sem o CLB funcionando. Tudo ok? E agora nós vamos implementar o CLB. Vamos voltar ao nosso código. Bem, farei aqui a implementação desse bloco lógico. Vamos ver como fica. Voltando ao nosso código, para implementar o CLB, nós temos que seguir esse guia que eu vou deixar disponível. Então, primeira coisa é garantir que acrescentamos aqui o drive lib no include options. Está aqui, então, ok. Segunda parte, vamos copiar um arquivo .sys do zero. Para tanto, nós vamos clicar com o botão direito, adicionar files, vamos navegar até a pasta drive.libs 28004, examples, CLB. Então, vocês naveguem até essa pasta. E dentro dela, adicionar este arquivo. Então, navegando, está aqui o arquivo. Nós vamos abrir, copiar
vai dar um yes. Então, está aqui adicionado. Então, adicionar o arquivo empty sys cfg. E em propriedades, neste link, e adicionar as seguintes variáveis. Então, vamos lá. Concluído, vamos em propriedade, build, nessa caminho. Novamente. Agora, propriedades, build, sysconfig, basic option. E por último, nós temos que definir qual dispositivo que nós vamos usar. No caso, como eu estou usando o 49, nós vamos utilizar nesse campo aqui, name of device, este. Caso esteja usando 28379, para o caso do 28379, ou esse ou esse. Então, adicionar aqui. O segundo campo, eu acredito que não precise. Eu vou deixar aqui caso precise, mas geralmente só esse primeiro funciona. E dou apply. Então, são esses passos que devem ser seguidos. Voltando aqui no código, agora eu vou clicar aqui no empty. E ele vai abrir essa configuração aqui, onde eu irei fazer os tile. Lembre que a minha lógica é simplesmente essa. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual que é a saída do CLB para o respectivo EPWM1B. Para isso, eu vou ter que consultar, então, a tabela este arquivo
para eu configurar a output do CLB para o EPWM1B, tenho que consultar a tabela 2631 na página. Nós vamos consultar essa tabela 29.3, onde ela vai ter as respectivas saídas do CLB e os respectivos periféricos, que aqui estão. Então, veja que, apesar do CLB ele ter apenas 8 saídas, 8 outputs, cada output vai estar relacionada com alguns periféricos. Então, eu tenho que descobrir qual output do CLB é relacionado ao PWM1B. Para isso, eu configuro aqui na tabela dos periféricos. Então, se eu for olhar o PWM1B, ele vai ser a saída 2 do CLB1. Lembrando que esse módulo vai ter 3 CLBs. Não, desculpa, 4. Então, sempre a saída 2 ela pode ser relacionada ao periférico do PWM1B. Demais periféricos vão estar aqui nessa tabela. E eu tenho que configurar esse registrador aqui, para falar que o sinal ele vai ser redirecionado para este periférico. De posse, então, só tem que saber que eu vou utilizar o saída 2 do output. Então, eu vou vir aqui no meu empty e vou na saída do lookup table. Venho na outlet 2. Aqui, eu vou configurar a entrada 1 da minha tile. Então, a entrada 0 e 1. Sendo que a entrada 0 vai ser o PWMA, desculpa, o PWMB, essa vai ser a entrada 0, e o GPIO 4 vai ser a entrada 1. Isso eu configurarei depois. E aqui eu vou configurar que a minha saída vai ser o I0, END e 1. Dou um save. Então, apenas isso que eu fiz aqui para configurar a parte de saída do meu PWM aqui no CLB. Vou configurar, ainda não está pronto, falta muita coisa, mas vamos só configurar que a gente vai ver uma coisa interessante. Vamos ver alguns erros aqui. Esqueci disso. Aqui ele acrescentou 2 arquivos, eu vou excluir algum, ou pode ficar com um ou com outro. Então vamos novamente aqui compilar. Não vou carregar, então não teve erro. A gente vem aqui no debug, sysconfig, e dá 2 cliques aqui no CLB HTML. E aí ele vai abrir para a gente o diagrama da máquina de estado. Olha que interessante. Aqui tem as entradas da tile. Eu estou utilizando a entrada 0 e 1. Ainda não está configurada. E configura a outlet 2, que é a saída entre 1.0 e o 1.1. Então, tudo que eu fizer neste código aqui, nas configurações dele, eu venho aqui no debug sysconfig e ele vai me dar a parte visual da máquina de estado. Então, aqui é uma visão. E aí eu vou jogar na saída 2, porque a saída 2? Ela que é relacionada ao PWM1B. Na parte lógica, é só isso. Então, agora nós podemos dar um OK aqui no CLB. É só isso. Teremos que configurar agora as entradas
como que isso é feito? As entradas vão ser configuradas via código aqui. Então, vamos lá para fazer as configurações. Criei a função aqui, setup CLB, na qual eu habilito o clock para o CLB1. Aqui há uma importante diferença entre o dispositivo 379, pois ele não... no 379 você não precisa habilitar o clock. Aqui eu habilito. Como eu vou utilizar um GPIO como entrada do CLB, eu tenho que fazer a seguinte configuração aqui para utilizar o GPIO como entrada do CLB. Para isso eu tenho que usar um recurso que chama o barramento cruzado, que é o input xbar e output xbar. Então, para utilizar o GPIO como input, você tem que seguir esses passos. Então, vamos lá neste arquivo, na página 966. Então, aqui tem o input xbar, no qual nós temos os nossos GPIO, aí ele vai redirecionar para alguma dessas saídas, e essas saídas vão ser redirecionadas a alguns periféricos. No caso nosso, nós vamos redirecioná-las ao módulo CLB, que aqui não está desenhado, mas... Então, aqui temos o nosso mecanismo do input xbar, e aí descendo aqui, a gente vê as 16 saídas, as 16 entradas, que são essas daqui. E aqui nós temos a tabela do CLB e do GPIO. E aí é importante observar que aqui temos, então, a tabela para a gente configurar o xbar. No meu caso, como eu quero configurar o GPIO 34 como uma entrada do CLB, então, o que eu faço? Eu vou dizer que ele vai estar o input 2 select, ele vai entrar na entrada 2, no input 2, ou pode ser o input 1, tanto faz. E aí, aqui você vai ter a opção, no caso do input 1 ou do input 2. No meu caso, eu vou usar o input 2. Opa, só uma correção. Eu vou colocar no input 1. Então, eu estou fazendo esse input 1 ser redirecionado para o meu xbar. Aí, eu vou colocar o GPIO 34 no input 1 e aqui eu habilito a entrada auxiliar 0. Nós teremos até 7 entradas, que são a do CLbar, tem um aux auxiliar 0, 1 até o 7. Então, vou configurar o valor 1, que ele vai ser igual ao input xbar 1. Input xbar 1. Se eu fosse usar a saída de um outro CLB ou for utilizar outra entrada do input xbar, então aqui tem os códigos no qual eu poderia utilizar. Então, neste caso, o pino 34 ele está na input 1. Então, vai ser o GPIO 34 para a entrada 1. E agora eu vou habilitar essa entrada 1 para xbar, que é o que é feito aqui. E com isso, eu só vou habilitar a entrada auxiliar 0, colocando 1, que seria esse Trip Mux Enable. Então, habilitei o GPIO como entrada. Então, essa primeira parte já está ok. Na outra parte, eu dou um Enable no CLB e eu inicializo o tile. Como são 4 tiles, eu vou utilizar apenas o tile 1. Na segunda opção, agora eu tenho que configurar a entrada do módulo EPWM. Como que isso é feito? Essas entradas do CLB, elas têm que seguir a seguinte configuração. A gente vem na página 26, 24, CLB Input Output Connection, e a gente vai seguir essa regra que está aqui. A entrada da célula, que é o boundary in, que seria o que eu coloquei aqui, o boundary IN0 e IN1,
ele vai seguir esta cadeia de seleção, onde que na primeira seleção eu vou escolher quais são as entradas globais. Quem é que são as entradas globais? São esses módulos são esses dispositivos aqui, ó. Então, todos esses dispositivos que tem aqui são as opções que nós temos para a entrada global. No segundo nível, nós temos as entradas locais. Quem são as locais? Inputs locais. São esses dispositivos aqui, ó. Então, aqui nós vamos configurar qual seria a entrada global. No segundo nível, nós vamos escolher se vai ser uma entrada local ou global. Nessa terceira parte, nós vamos marcar se queremos uma entrada sincronizada com clock ou não. Aqui, se iremos usar algum filtro ou não. Basicamente, vai desabilitar, não vai ser sincronizada e nem como filtro. No último nível, nós vamos marcar se a gente quer uma entrada que venha desses dois níveis ou uma entrada de software. Na entrada do CLB por software, você vai configurar no seu código esse registrador, onde aqui nós vamos ter de 0 a 7. Então, você tem as entradas globais, que vão ser principalmente os periféricos GPIO, algumas entradas locais, que são de alguns módulos de periféricos, e o terceiro nível, se você vai vir se você vai querer entrada por software ou não. Então, nós temos que selecionar qual que vai ser a entrada do nosso CLB. Se no caso for por software, a gente configura da seguinte forma. Aí aqui você vai setar em 1 ou 0. É uma entrada digital. Como nós vamos utilizar o EPWM-B e nós vamos usar o GPIO 34, que no caso aqui vai ser o auxiliar 0. Então, nós vamos configurar tudo aqui no Global Input. Então, voltando aqui na tabela, nós vamos utilizar a entrada EPWM 1B e a entrada auxiliar. Então, tem aqui o primeiro nível. Então, está aqui. O primeiro nível é o global, eu vou colocar o MUX EPWM1B. Então, aqui já está configurado para o EPWM1B. A segunda entrada já está para o auxiliar 0. Quem que é o auxiliar 0? É o GPIO 34 que eu configurei aqui. O segundo nível, que é esse aqui, eu não vou usar entradas locais, vai vir tudo da entrada global. Então, eu vou configurar aqui que o sinal vai vir do global, ou seja, estou realizando um bypass por aqui. No terceiro nível, eu vou falar que a entrada é externa, porque ela vai vir aqui. Não vou usar essa aqui, então vai ser uma entrada externa, que vai vir lá do global. Então, são essas três opções que eu configuro aqui. Por último, eu tenho que configurar a saída do meu CLB para o PWM1B. Então, aqui eu vou fazer Por que ela é a 2? Voltando na tabela, então está aqui, a saída EPWM1B é a saída 2, então é o bit 0, 1, 2, então é o bit 2, que é o PWM1B, que eu faço aqui. Então, basicamente é só isso. Agora,
eu vou ter que voltar aqui no projeto CLB e adicionar um outro arquivo. Eu vou vir aqui em drivelib 2804, drivelib, e vou adicionar esse arquivo aqui, ó, clb.c. E vou copiar aqui para o meu projeto. No arquivo main, eu dou só o setup CLB. Então, já está pronto o nosso código. Então, vamos verificar ele funcionando dessa forma. Só voltando, aqui no arquivo CLB2 vai dar alguns erros, aí eu tenho que voltar aqui em Peripheral Setups. Isso aqui eu posso apagar. E vou adicionar essas duas linhas de código. E aí vamos compilar. Aí não tem mais erro nenhum. Vou descarregar e vamos ver funcionando. Então vamos lá. Novamente nosso código rodando. E está aí a mágica funcionando. O PWMB só funciona quando aqui o sinal está em high. Ou seja, nós já estamos funcionando aqui com CLB. Vou diminuir o zoom. Então tá aí o EPWM1A e o B. Vou mudar um pouco a frequência só para a gente ver aqui funcionando. Vou Então, olha lá como ficou. Exatamente no GPIO 34 e o EPWM1B. Vamos dar um zoom. Então, tá aí. Vou mudar o trigger. Então tá lá, funcionando como previsto. O PWM1A e 1B. E aqui a gente consegue ver. Vou dar o zoom. O tempo, vamos ver se eu consigo capturar o tempo morto. E aqui, exatamente o tempo morto entre um e outro. Então tá aí, funcionando o nosso modo CLB. E se eu quiser agora inverter, em vez de ser o PWM1A, em vez de ser o PWM1B, ser o 1A. Vamos fazer como ficaria. Então, se eu quiser inverter, ao invés de usar 1A, usar um B, usar um A, como que ficaria? Nós vamos voltar aqui na tabela e vamos ter que mudar a saída do nosso Alt, que estava 2 para o PWM-B, nós vamos colocar no Alt 0, que é do PWM-A. Então, fazendo isso no código, dou um stop, volto aqui, e aí eu venho no Alt Lut 0, lembrando que aqui é o Alt Lut 0, e vou colocar a nossa entrada e aqui eu vou copiar a mesma coisa. Detalhe, como eu já tenho que aqui, eu vou apagar. Como aqui já é entrada
do B, eu vou criar uma terceira que vai ser do A, que é a entrada terceira, que vai ser melhor. Então, vamos criar aqui. Então, vai ser a entrada 3 e aqui o 1, que é o GPIO. Então, por aqui está ok, só vou dar um salvar. Volto no Peripheral Setup. E aqui eu vou configurar a entrada 3. Na verdade, a entrada 2. Correção aqui é 2. Nós vamos colocar o EPWM 1A. E aqui também redireciono a entrada 2. E repito aqui também. E aqui eu vou utilizar o 0, que vai ser PWM1A. Vou compilar. Na verdade, aqui eu tenho que... Eu acho que vai ser... Tem que fazer para não apagar. Compilei e descarreguei o código. Agora vamos ver aqui. Olha que interessante. Então agora nós temos o PWM 1A e um B sincronizado com GPIO 34. Vamos dar um zoom. Olha lá, PWM 1A, B e o GPIO 34. Todos sincronizados com GPIO 34. Então é isso aí, espero até a próxima.